Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Saúdo você também que nos assiste pelo vídeo e também no Instagram, meus amigos aí do Instagram, que Deus possa estar abençoando você. E quero dizer que hoje Deus tem uma mensagem especial para você aí, né? Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, faça também a sua oração, assim como nós, como igreja, fizemos aqui, para que Deus possa estar abrindo a tua mente e o teu coração para continuar crendo nesta mensagem também em Deus, o autor da mensagem. Irmãos, o título da mensagem desta manhã é a mensagem do primeiro anjo, né? Nós temos especificamente 3 mensagens angélicas em Apocalipse capítulo 14. Eu diria que as últimas mensagens de Deus a ser dada nesses últimos dias. E uma delas nós vamos meditar no dia de hoje, que é a primeira mensagem angélica, né? E em Apocalipse capítulo 14, fica aí seguro em Apocalipse capítulo 14, enquanto nós vamos lá para Jeremias. Quem foi Jeremias? Né? Jeremias, ali, capítulo 26, Deus pede para Jeremias proclamar as verdades ali no meio do povo de Israel. Jeremias, como um homem corajoso, como um homem de coragem, um homem temente a Deus, assim como nós, cada um de nós devemos ser nos dias de hoje, Jeremias começou a proclamar as verdades ali no meio do povo de Israel. E quando eu vejo esta mensagem de Jeremias, eu olho para os dias de hoje, as mensagens as quais nós estamos pregando, e de maneira que quando Jeremias pregou as verdades ali, causou efeito ali na vida de Jeremias. Ali no capítulo 26, Deus, no versículo 2, manda Jeremias pregar as verdades ali para o povo de Israel. E ainda Deus disse: não omita nenhuma palavra sequer. Vamos dar uma paradinha aqui. É como se Deus dissesse: olha, não esconde nenhuma palavra que eu te disser aqui. Você tem que dizer tudo. Você tem que falar tudo. E aí, irmãos, neste não omitar nenhuma palavra, não esconder nenhuma palavra, nós compreendemos também onde Êxodo capítulo 20, o versículo 1, Deus diz o seguinte: então falou o Senhor Deus todas estas palavras. O cristão verdadeiro não deve omitir nenhuma palavra sequer, a qual Deus irá discorrer ali em Êxodo capítulo 20. Aí quando nós vamos para o salmista, Salmos capítulo 89, lá diz o seguinte, o salmista diz o seguinte: olha só o que é que diz lá, Salmos capítulo 89. Quem estiver aqui, algum na igreja que já encontrou, porque queira ler para nós, pode ficar à vontade. Salmos 89, o versículo é o 34. Quem encontrou aí? Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então veja, Deus está dizendo: o que saiu dos meus lábios não quebrarei, ou seja, não mudo. O que foi dito, o que foi pronunciado por Deus, isso continuará em vigor. Não omitir nada, nenhuma dessas palavras sequer é igual a proclamar todas as verdades
as quais Deus tem para pregarmos. E aí, ainda em Jeremias, quando Jeremias começa a pregar, quando Jeremias começa a falar para o povo de Israel, no versículo 4, nós compreendemos o porquê. O que Jeremias tinha que pregar ali para o povo de Israel? O que Jeremias não devia omitir nenhuma palavra sequer? Qual era o pecado do povo de Israel? A desobediência à lei de Deus. E isso ocorre hoje também. A desobediência à lei de Deus. No versículo 3 ainda de Jeremias 26, Deus disse assim: Jeremias, quando você pregar, quando você começar a falar, pode ser que eles te ouçam, ou também pode ser que não ouça, mas se eles te ouvir e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei. Entende? Então, é exatamente isto que acontece, meus irmãos. Hoje, como eu falei, há 3 mensagens aí, as últimas mensagens assentadas no mundo de hoje. A primeira mensagem angélica, a segunda e a terceira. E a primeira mensagem angélica, né, já deixo claro aqui para você que essas mensagens não agradam homem nenhum. Porque se agradasse homens, aqui estava cheio de pessoas. Mas não me importa se agrada homem. Eu não estou aqui para agradar homem nenhum. Eu estou aqui para passar a mensagem de Deus. Eu estou aqui para agradar a Deus. Se a mensagem a qual Deus tem para você nesta manhã te agrada, amém por isso. Porque é verdade. O que Deus discorrer aqui é verdade, né? E devemos acolher porque é mensagem de salvação. E aí, em Apocalipse 14, versículo 7. Versículo 7, pegue a sua Bíblia e confira conosco. E lá diz o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Ponto. Vinda é a hora do seu juízo. Aqui é anunciado o juízo. A mensagem do primeiro anjo anuncia-se o juízo. É como se dissesse: olha, prepara-te, porque o juízo de Deus está vindo. E aí continua-se o verso: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui, quando nós vamos para Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, versículo é o 11. Olha só o que diz lá. Depois voltamos para Apocalipse 14. Êxodo 20, versículo 11. Lá diz assim: pega a sua Bíblia, confira conosco também. Porque 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então nós estamos vendo aqui esta mesma mensagem fazendo conexão com Apocalipse capítulo 14. A primeira mensagem angélica: adorai aquele
Primeiramente, nós temos que entender, aqui não está falando no plural, porque senão diria: adorai aqueles que fez o céu, a terra e o mar. Aqui está pedindo adoração unicamente para uma só pessoa, que é o Criador de todas as coisas, que é o Criador dos céus, da terra e do mar. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, verso 11, que ele fez tudo em 6 dias. E no 7º dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, ele abençoou, descansou e santificou neste dia. Bom, aqui já compreendemos pela a primeira mensagem angélica que é exigida uma adoração a uma única pessoa, que é Deus, o Pai. E aqui é o único Deus, o Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adorai aquele que é igual a Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aqui eu posso dizer que Jesus não é Deus. Sabe por quê? Porque Deus é imortal. Deus, o Pai, é imortal. Abramos a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. Lá está toda a verdade. 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo é 17. Aqui está um motivo pelo qual Jesus não é Deus. Olha só no versículo 17, diz o seguinte: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Deus, o Pai de Jesus Cristo, é imortal. Aqui está o motivo pelo qual Jesus não é Deus. E louva a Deus porque Jesus não é Deus. Se Jesus fosse Deus, ele não teria vindo morrer pela raça humana. Jesus é filho de Deus, né? Tira isso da sua mente, da sua cabeça, você que crê nisso. O ponto que nós devemos descrer de uma coisa ou outra é estudar a Bíblia. Se estiver escrito na Bíblia, se está escrito na Bíblia, aí sim eu vou crer. Se não está escrito na Bíblia, eu não vou crer. Então, essas mensagens, eu diria que as últimas mensagens desses últimos dias, que não agrada praticamente ninguém, mas é a verdade. Então, há também muitas pessoas que dizem sobre o Espírito Santo, e que o Espírito Santo é um Deus, e que por ser Deus, ele é parte, né, da Trindade, ou seja, é o terceiro Deus. Mas será se a Bíblia diz isso? O que a Bíblia afirma sobre isso? Pegue a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos, capítulo 20, melhor dizendo, capítulo 20, o versículo 28. Quem é o Espírito Santo? É uma terceira pessoa? Ou quem é o Espírito Santo? Meus queridos amigos, de uma vez por todas, você vai descobrir quem é o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 20, o versículo é o 28. E são essas mensagens que precisam ser pregadas nos dias de hoje.
qual Deus está preparando a sua igreja, Deus está preparando você, você que é sincero, você que nos assiste e é sincero à palavra de Deus. Deus também está procurando preparar você para pregar este evangelho eterno. No versículo 28 do capítulo 20 de Atos, diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar, algumas Bíblias vai dizer pastoreardes, apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou ou comprou com seu próprio sangue. Nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Agora, a minha pergunta é: quem foi aquele que derramou sangue na cruz do Calvário para instituir a igreja de Deus, para comprar a sua igreja, para apacentardes a igreja de Deus? Quem foi? Jesus. Seja sincero à palavra de Deus. Pegue, está aí na sua Bíblia. Foi Jesus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e que aqui ele é intitulado como Espírito Santo. Não se trata de uma terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Não. Primeiro, Jesus não é Deus, é Filho de Deus. Existe um único Deus, o Pai. Apóstolo Paulo, ele reconhece isso, 1 Coríntios capítulo 8, o versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então, onde o apóstolo Paulo pegou isso aí? Lá de Êxodo capítulo 20, o versículo 3. É exatamente isso. E também ele diz: seja o meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Ora, Cristo havia ensinado isso. João capítulo 17, versículo 3. Jesus diz o seguinte: a vida eterna é esta, que conheça a ti por um único Deus verdadeiro. Então, meus amados, o Espírito Santo é Jesus. É aquele mesmo que está lá em Romanos capítulo 8, o versículo 26, aquele que intercede, aquele que geme, E não se trata de uma pessoa fora de Cristo, porque no versículo 34 ainda de Romanos 8, vai dizer que ali foi Cristo, é Cristo que intercede por vós. Ou seja, o Evangelho eterno está na palavra de Deus, não é filosofia de homens, É o que a Bíblia diz. Mas também continua dizendo, além de Atos 28, o versículo, além de Atos 20, o versículo 28, tem também 2 Coríntios capítulo 3. Quem é o Espírito? Quem é o Espírito Santo? Lá diz o seguinte, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios 3, vamos começar do versículo 14. No versículo 14, vou pedir a participação da igreja. Sei também você que nos assiste também está com a palavra examinando, 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 14, o que é que diz aí? Aqui diz o seguinte: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu que está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Versículo 15. E até hoje
quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando se converter ao Senhor, o véu se tirará. Exatamente, tudo vai pela conversão. Se converteu ao Senhor. E aí no versículo 17 está o que eu queria. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A liberdade vem por meio do Espírito do Senhor, que é Jesus. O Senhor é Jesus Cristo. Se você for liberto por Jesus Cristo, você vai compreender realmente este assunto. Ok? E então, mais uma vez, nós estamos vendo que Jesus é o Espírito. Jesus é o Espírito. E aí, ainda indo para Apocalipse capítulo 3, mais uma vez, nós vamos compreender ali quem é o Espírito. Capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 20. Lá alguém vai dizer algo. Por exemplo, no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Quem é este? Jesus. Ele está batendo na porta do teu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. No versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é o Espírito? Quem foi que discorreu esta mensagem? Jesus. Quem é aquele que quer entrar dentro do teu coração? Jesus. É o mesmo que diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Cristo. O Espírito é Jesus Cristo. O Espírito Santo é Cristo. E aí, nós estamos diante desta mensagem. Se a Bíblia, irmãos, queridos amigos, ensina que há um único Deus, o Pai, e também Jesus Cristo, seu Filho, e também que é o Espírito Santo. Então, da onde veio os ensinamentos de Trindade? A pergunta é esta: da onde veio os ensinamentos de Trindade? Trindade dá a ideia de três pessoas, né? Que hoje é denominado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia não traz margem para isso. Eu já te especifiquei pela Bíblia quem é o Espírito Santo. É Jesus. É tanto que Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz: porque vós sois filhos, enviou Deus o Pai o Espírito do seu Filho ao vosso coração. Jesus hoje está diante do Pai, e por intermédio de Deus o Pai, envia o Espírito de Cristo à igreja, aquele Espírito que convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Irmãos, cá entre nós, a primeira coisa que o Espírito de Cristo faz é convencer o mundo do pecado. E o pecado, em 1 João capítulo 3, o verso 4, é a transgressão da lei. Viu? É exatamente isso. A primeira coisa que o Espírito de Cristo faz é isso: é convencer a você não transgredir a lei, os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, tá? E crer numa trindade, porque Deus não é trindade.
Por isso que diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, da onde esses ensinamentos veio? Então, abramos a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. Nós estamos aqui abrindo a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 10. Segue aí mais uma página. Capítulo 10. Da onde veio a ideia de trindade? Olha só o que acontece no versículo 8. Vou pedir a um irmão que compartilhe conosco aí. Versículo 8 do capítulo 10 de Gênesis. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se disse, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Isso. O princípio do seu reino foi Babel. Acarbe e Calné, na terra de Siná. Exato. Então aqui está uma pessoa chamada Nimrod. Ele, sabe o que acontece com ele, irmãos? Olha só o que acontece aí com o Nimrod. Aí no capítulo 11 ainda, no versículo 4, o que é dito aí dele? Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim como nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Este foi o fabricante, né, vamos dizer assim, o construtor da Torre de Babel. Aliás, a palavra, o nome Nimrod é traduzido por rebelde. É um rebelde. Nimrod equivale a rebelde. Então veja, ele foi o construtor da Torre de Babel. Chega para cá, vamos construir esta cidade, né? Que chegue ao topo. Vamos em direção a Deus. Não precisamos espalhar pela terra. Irmãos, mas a mensagem foi esta que Deus deu? Volta aí para o capítulo 9. Vamos ver se a mensagem foi esta que Deus deu ao teu servo. Capítulo 9 aí de Gênesis. O versículo é o 1. O que é que diz aí? Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então veja, a mensagem de Deus dada para o seu servo Noé é: multiplicai-vos e enchei a terra. Mas aí, de acordo com o rebelde, o Nimrod, ele disse: não, vamos construir uma cidade aqui para que não seja espalhado por toda a terra. Ou seja, já contrariando os desígnios de Deus. Contrariando os desígnios de Deus. Então, conta-se a história de que Nimrod, ele casou com a sua própria mãe, Semíramis, e fruto disso teve um terceiro chamado, né, que é seu filho Tamuz. Foi daí que veio a ideia, né, de trindade. Por quê? Porque diz que quando Nimrod morreu, eles creem que o espírito dele subiu para o sol. Aí agora ele é denominado como Deus Sol. Né? No passo da outra, Semíramis diz que quando ela morreu, o seu espírito subiu para a lua. Então é considerado a deusa, né? Enfim, então Tamuz, quem nasceu no dia 25 de dezembro não é exatamente Jesus. A Bíblia não diz isso. Quem nasceu no dia 25 de dezembro foi Tamuz. Esse
que faz parte da trindade babilônica, né? Então, isso significa que esta trindade, ela vem desde o passado, vem pegando aí Babilônia passada, enfim, e todos os seus ancestrais, enfim, e hoje está aqui no meio cristão. A trindade é gerada daí. Só que o seu nome é diferente, né? Mudou, ou seja, qualificou mais para que as pessoas não se assustem. É denominado aí como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a trindade vem daí. 3 pessoas, 3 deuses. Porque a Bíblia não traz imagens para isso. A Bíblia não aborda isso. Então, estas mensagens é que não agrada a ninguém. E as mensagens que o povo de Deus tem que pregar. As mensagens que a igreja de Deus tem que pregar nos dias de hoje. Porque Deus pede para que Ele seja identificado como um único Deus. E a palavra diz: se vós não clamar, até as pedras clamarão. Uma vez, os discípulos de Jesus, antes de Jesus entrar em Jerusalém, os discípulos se manifestaram, alegraram, dizendo que Cristo era o rei e tal, e os fariseus que ali estavam disseram: Senhor, Jesus, pede para que eles calem. Aí Jesus olhou para os fariseus e disse: se eles calarem, as pedras clamarão. Ou seja, irmãos, a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser pregada. E quando começamos a pregar a verdade, o mundo parece ter coceira nos ouvidos e não quer ouvir aquilo, e vai impedir. E quando prega esta verdade, vai causar algum efeito, como causou com Jeremias. Jeremias 26, o versículo 8. Após Jeremias pregar as verdades, após Jeremias pregar, dizer que eles estavam pisando nos mandamentos de Deus, quebrando a aliança para com Deus, desobedecendo a lei de Deus, no versículo 8, lançaram a mão nele, todos os sacerdotes e o povo que ali estava, para o matar. Isso acontecerá agora com a igreja de Deus, porque não agrada a homem nenhum esta mensagem. Mas lembra-se de uma coisa, irmãos. Deus falou para Jeremias: Jeremias, não temas, porque eu sou contigo. Abre a boca e fala: eu sou contigo. Igreja, eu falo você aqui nesta manhã: Deus está do teu lado, Deus está do nosso lado. Doa quem querer doer, mas a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser pregada. A igreja de Deus está protegida por Deus. Portanto, vamos pregar a verdade. Esta é a verdade. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta manhã e que nós possamos realmente se humilhar aos pés do Senhor Jesus. Pedir forças e sabedoria a Deus cada vez mais. Pedir unção do teu Espírito para estarmos prontos, preparados para o que der e vier. Em nome do Senhor Jesus. Amém.